o que você acha que leva a pessoa a escolher hoje o cremar? Porque na última pesquisa aí feita até pelo nosso sindicato, né, considera-se 8 a 9% dos mortos do país são cremados. Uma pesquisa que, se eu não me engano, é de 2021, algo assim. Então, o que você acha que ainda leva as pessoas a preferir o tradicional ao invés da cremação? Bom, eu vejo que existe uma questão muito forte cultural, né? Nós somos um país onde, por gerações e gerações, nós só falamos em sepultamentos. É natural que as pessoas, uma questão cultural, eh, falam e continuem falando dos sepultamentos, dos cemitérios. Agora, as novas gerações vão acontecendo e vão chegando. Existe uma pesquisa de uma grande entidade americana que ela fala claramente que é muito interessante que você vê a evolução da cremação com a evolução das gerações. Então, quando você vê as gerações mais atuais agora, geração Y, geração Z, enfim, você já começa a ver que essas pessoas já começam a ter uma preferência maior pela cremação. Agora, o que eu penso? É óbvio que os cemitérios eles não vão acabar. Se nós pegarmos hoje uma referência, Estados Unidos, que tem estados lá, por exemplo, que já atinge 90% de cremação, 70% de cremação, só que existem os cemitérios. Estão lá os cemitérios e vão continuar existindo. Porque é uma questão de cultura, é uma questão de preservação, é uma questão de opção. Isso vai existir. Eu vejo que o Brasil, falando do Brasil, nós estamos convivendo hoje e cada vez mais com os dois processos. O que eu vejo melhor ainda que está acontecendo hoje no Brasil, eu acho que os cemitérios estão partindo para áreas menores e sendo verticalizados com a cremação. Eu acho que esse é o processo de novos cemitérios. Até por uma questão de dificuldade, talvez, de áreas em grandes centros, por exemplo, né? Obviamente, os cemitérios existentes com áreas maiores, cemitérios parques, maravilhoso. E isso vai continuar a ter, óbvio que vai ter, mas até por uma questão de espaços Demográfica, né? demográficos mesmo, em alguns centros, grandes centros, a tendência são cemitérios menores, verticalizados e com crematório. Eu não vejo e não está acontecendo, e a gente não consegue enxergar isso, inclusive em locais que tem um número maior também de cremação, só o crematório e acabando os cemitérios. É uma junção dos dois, né? Então, isso vai continuar tendo. Agora, as gerações, essas gerações mais novas, elas estão buscando algo mais rápido, algo mais prático, algo que seja contratado talvez por internet, por online. Isso nós já começamos a ver um pouco essa situação, né? Então, eu acho que é aliar tudo isso a atender a esse processo que nós estamos passando e vai acontecer. Agora, na pandemia, eu falo para você, Rafa, que nós antecipamos 10 anos de cremação no Brasil. Até a pandemia, nós tínhamos um número de crematórios e durante a pandemia, pós-pandemia, nós antecipamos 10 anos. Nós pegamos o que nós vimos colocando de crematórios no Brasil, que vinha acontecendo, não só da nossa empresa. E o que ocorreu, nós podemos dizer que foi antecipado 10 anos. Por quê? Porque as pessoas também
acabaram vendo que a cremação, ela não era talvez aquele tabu. Muitas pessoas às vezes acham assim, poxa, cremação, será que a pessoa é cremado de forma, é só uma pessoa que vai, é colocado tudo junto, como que é? As pessoas viram que é um processo rápido, é um processo totalmente ambientalmente correto também, é totalmente individualizado, ele é um processo tranquilo, e as pessoas começaram a optar pela cremação também. Foi um processo natural que aconteceu. O número de cremações aumentou muito, não só no processo da pandemia, mas pós-pandemia também. Talvez pela pandemia por uma questão de necessidade, mas pós-pandemia por uma questão que as pessoas presenciaram. Então, as pessoas passaram a ver realmente a cremação com outro olhar. Se você pegar há alguns anos atrás, existia uma certa proibição da Igreja Católica em termos da cremação. A Igreja Católica ela não era a favor da cremação. Isso também foi algo que contribuiu muito. A Igreja Católica hoje é totalmente favorável. Só que o que a Igreja Católica coloca, e que eu acho que realmente é muito importante, porque faz todo sentido, é que as cinzas elas precisam estar juntas e depositadas num campo santo, ou seja, no cemitério, que é o local para ficar, para estar ali. E esse processo de evolução, onde você vê uma religião tão importante e tão grande no mundo, e começar a falar da cremação de uma forma diferente, enxergar de uma forma diferente, isso trouxe também um crescimento na cremação, né? Então, eu acho que é todo um processo de evolução, e isso está acontecendo. Nós vamos falar talvez daqui 10 anos e nós vamos enxergar já um outro momento completamente diferente. Uma outra realidade. Uma outra realidade. E eu posso dizer assim, que quando a gente pega alguns países que já estão já lá na nossa frente em relação a isso, é exatamente o que nós estamos passando, é o que esses países passaram. Exatamente. Todos esses processos. Toda essa construção cultural e histórica, né? Toda. Natural. Mas sempre aliado, junto ao processo, a gente vê o cemitério com o crematório. Obviamente tem algumas empresas que têm o crematório, não tem o cemitério, porque tem a funerária, mas o cemitério ele tá no processo, ele não vai finalizar. Não tem como finalizar. Porque é uma questão de milhares de anos falando de um processo, e que igual nós falamos aqui, é um processo totalmente correto, ambientalmente correto, e os dois vão andar nessa mesma junção e proporção, sendo mais um processo de serviço oferecido às famílias. As famílias vão ter uma opção, né? Uma opção.